E eu que descobri que estava grávida quando praticamente a criança já estava saindo de mim. Eu tinha 15 anos quando eu me relacionei sexualmente com um menino lá da minha escola. Gostava muito dele e ele falava que gostava de mim. E assim, eu sempre fui gordinha. E assim, esse menino, de certa forma, eu gostava muito dele. Então, assim, como eu não tinha muita autoestima naquela época, qualquer sinal que ele me dava, eu já ficava totalmente encantada, eufórica, apaixonada. Então acabou que ele me chamou pra sair, né? Ali, escondido dos meus pais, eu fui. A gente saiu, a gente foi ao cinema. E assim, foi muito bom. Foi uma experiência assim incrível. Logo depois dali, ele me chamou pra gente ir pra casa dele. Então acabou que eu fui, e lá a gente se beijou, e ali eu perdi minha virgindade com ele. Eu não me orgulho muito, né, de contar essa história, porém, assim, foi a forma que eu achei daquele garoto poder gostar de mim. Então, depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo comigo. Depois ele me ignorava na escola, não respondia minhas mensagens. Eu fui ficando bastante deprimida, né? Eu pensei assim que... Pensei não. Eu soube naquele momento que ele tinha me usado. Fiquei bastante triste, porque eu não imaginava que iria ser assim, né? Eu pensei que depois de tudo que tinha acontecido, que ele ia gostar de mim. Mas eu fui enganada. O tempo se passou, eu fiquei deprimida, fiquei triste. Comecei a tocar minha vida normalmente. Alguns meses se passaram, e assim, eu já tinha esquecido daquele garoto, né? Só que, porém, ficou com uma mancha terrível, porque nós garotas, nós sabemos o tanto que a nossa virgindade é algo, assim, bonito, né? De uma mulher, de uma moça, né? De se guardar. Então eu sabia que eu já não tinha mais aquilo. E teve um dia, depois de mais ou menos quase um ano de que isso aconteceu, eu senti fortes dores assim, no pé da barriga. Eu nunca tinha sentido aquilo, sabe? Minha menstruação era assim, às vezes ela vinha, às vezes ela não vinha. Então assim, meio que eu não acompanhava em nada. Minha mãe era... Minha mãe, ela era enfermeira. Então assim, ela também meio que não se importou muito com as coisas que estavam acontecendo no meu corpo. Então, um belo dia eu senti muita dor, sabe? Muita dor assim, no pé da barriga, assim, que eu já não conseguia evitar aquela dor. Então, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me leva no hospital, que eu não tô mais resistindo a essa dor, tá doendo muito, minha barriga tá doendo muito, muito, muito. Minha mãe achou aquilo estranho, aquela cólica esquisita, né? Então, foi quando eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu senti uma pressão, assim, sabe? Tipo assim, lá mesmo, se é que vocês me entendem, eu senti tipo um formigamento, um calor vindo lá de baixo, uma coisa esquisita, sabe? Como se estivesse abrindo por dentro. E eu, gente, pelo amor de Deus, eu pensei que eu tava doida, porque aquilo não era normal. De repente eu, gritei de dor. De repente, quando eu me deparei, gente, tava saindo de mim aquela coisa esquisita, uma cabeça. E eu, ai meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu fiquei doida da cabeça, gente. De repente aquele trem caiu, saiu com placenta, com tudo. E aí que eu fui entender, gente, que na verdade eu era grávida. Eu nunca tinha sentido isso, gente. Já ouvi falar de gravidez silenciosa? Realmente, foi isso que aconteceu. Aquela criança caiu, gente, porque eu sem estrutura, sem saber. Gritei, chamei minha mãe viu que era uma criança, ela também se assustou, né? Porque ela não imaginava que eu estaria grávida. E ela pegou aquela criança do chão, né? Do chão do banheiro. E olhou os sinais vitais, ela falou assim que a criança estava respirando, então a gente correu pro hospital, gente. Eu nunca imaginei que eu iria passar isso na minha vida, uma gravidez, na adolescência. De eu ter ficado uma vez com uma pessoa que nunca mais quis saber de mim.
Então eu tava grávida dele. Não sabia de nada, não tinha ideia de que isso poderia ter acontecido, mas aconteceu. A gente foi pro hospital, né? Era um menino, aliás, nasceu super saudável. E eu tomando remédio, fazendo de tudo na minha vida, sem imaginar que eu estaria grávida. Ele nasceu super saudável. O nome dele é Rian. Hoje ele é o amor de nossas vidas. Infelizmente eu tive que parar os estudos para poder cuidar do meu filho. Tive uma rede de apoio, né, que foi minha mãe, meus avós. Eles me ajudaram, mas assim, quando o filho é da gente, né, nós mães que temos que se virar para cuidar. Então eu não quis terminar meus estudos, eu preferi, né, ficar em casa, porque não tinha outra forma. Minha mãe trabalhava, todo mundo trabalhava. Hoje meu filho tem 3 anos, o pai dele não quis saber também. Eu cheguei até mesmo a mencionar que eu estaria grávida, falei se ele quisesse fazer algum teste de DNA, mas nem isso ele também optou por fazer, ele não quis saber da criança, então eu e minha família resolvemos deixar isso para trás. Hoje eu não sei se eu retomo os meus estudos, hoje eu tenho 18 anos, eu não sei se eu retomo meus estudos, se eu continuo no trabalho. Graças a Deus meu filho é uma criança saudável, então eu vou pôr ele na creche e vamos ver o que acontece. E é isso, minha história. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história. Assim, não é uma história muito feliz, mas porém foi, né? Porque graças a Deus a criança nasceu saudável, teve sua mãe para cuidar. Embora isso aconteça com frequência, né? De muitos pais abandonarem seus filhos, de não quererem ter ali uma atenção, um cuidado, uma responsabilidade. Isso também nos mostra do que a carência é capaz de fazer, né? Uma menina tão jovem, né? De 15 anos ali, com seus pensamentos ainda serem construídos a valor de sua vida. Mas aquela menina foi uma criança, assim, que cresceu sozinha também, né? Porque seus pais sempre estavam ali trabalhando, fazendo suas coisas. Muitas das vezes não teve aquele olhar, né? De amor por aquela criança. E aquela criança cresceu com aquela dependência emocional. Isso é o que muito acontece, né, nos dias de hoje, de pai abandonar seus filhos. Muitas das vezes só tem a rede de apoio da mãe e a mãe tem que lutar, né, trabalhar para dar uma educação digna, um carinho digno para aquela menina. E acaba que aquelas crianças ficam reprimidas, né? Então elas estão sempre buscando validações de outras pessoas, de amores, de atenção, de carinho, de cuidado. E é onde muitas mulheres entram na armadilha de se apaixonarem por homens que não vão ter aquele mesmo olhar de amor e cuidado que um pai teria, né? Ainda mais vindo de uma mulher, que uma mulher, quando ela não tem aquele carinho e amor de pai, acaba que ela entra à procura de um amor como se fosse um amor de pai, onde ela teria amor, cuidado, atenção. Então, por isso que a gente tem que prestar muito bem atenção, né, em homens e mulheres também, para dar aquela devida atenção, porque eu acredito muito que o primeiro amor que nós, filhos, tem é dos nossos pais. E quando aquele amor é nutrido, né, com atenção, carinho, amor, eu acho que as crianças, né, quando crescem e se tornam adultas, elas vão crescer com aquele sentimento assim de amor próprio. Porque o primeiro amor que a gente tem de referência são os nossos pais. Então, isso que desenvolve o amor próprio de uma criança. Então, quando ela cresce com aquelas bases bem alicerçadas, elas não têm porquê de morrer de amor por uma pessoa que não tá nem aí pra ela, né? Então, que possamos incentivar os nossos filhos, né? Dar mais aquele apoio, daquele amor, carinho que eles precisam, para que quando eles crescem, eles não venham desenvolver essa carência, entende? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história, que sirvam de lição para vocês, né? Conte aqui sua história no e-mail, que está aparecendo aqui embaixo. Fiquem com Deus e até a próxima.